tarde, bem-vindos! Bora RS no ar aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. Chiclete sentou agora ali para comandar as picapes aqui do Bora. Coloca pra gente uma imagem dessa linda tarde, início de feriadão para quem pode na capital gaúcha. Olha, temperatura elevada novamente, mas hoje tem aquele ventinho frio de primavera, então tem que sair de casa com um casaquinho, viu? Casaquinho da vovó, da mamãe, tem que levar junto, porque no final do dia esse ventinho deixa a sensação de temperatura mais baixa. Quem vai para o litoral, atenção, movimento vai ser grande nas estradas, também em direção à Serra, ao centro do estado, enfim. É o feriadão da Proclamação da República e tem operação especial da Polícia Rodoviária Federal que alerta entre 4 e 9 da noite dessa sexta-feira e o retorno também no final da tarde, início da noite da segunda-feira, movimento mais intenso. Quem puder fugir desses horários será uma boa opção. Quem não puder, devagar, calma, cautela, vai viajando, vai curtindo, porque a viagem também faz parte dessa folga prolongada. A gente está de plantão, então bora, não sai do ar segunda-feira. Eu também te espero aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. Mas bora, sexta aqui no Bora, a gente começa falando sobre dois aumentos importantes que estão pesando no bolso de todos nós. O que é? Gasolina, claro. Primeiro, né? Gasolina passa dos R$ 8,00 no Rio Grande do Sul, lá em Dom Pedrito, em Bagé, a gasolina mais cara do Brasil. Aqui em Porto Alegre, a gente encontra entre R$ 7,15 e R$ 7,30. A média no estado está em R$ 7,00 e não para de subir, né? Cada semana a gente vai abastecer o carro e tem aquela surpresa de mais alguns centavos na conta final ali na hora de pagar o combustível. A Brenda Aurélia e o Cláudio Pato mostram que teve um aumento no gás, isso, no consumo de gás. Os veículos, né, que optam por esse combustível, olha, de mais de 40%, justamente em função do aumento da gasolina. Olha aí. Com a gasolina mais cara, o taxista Jorge decidiu trocar o combustível pelo gás natural veicular. Vale a pena, sim. Nossa tarifa, ela não cobre mais o preço da gasolina. Então o gás ainda te dá uma margem de lucro, né, que tu possa ter para trabalhar. Eu acho que no gás eu gasto em torno de R$ 900, R$ 1.000, e na gasolina eu gastaria em torno de R$ 1.500. Apesar do combustível alternativo ser mais barato e menos poluente, a conversão do veículo para GNV tem um custo elevado. Nesta loja, na zona norte da capital, o valor do kit pode custar até R$ 5.000. Dentro do porta-mala vai um sobretanque, que é o cilindro de GNV, aonde fica o combustível armazenado, né, que é o GNV. Então a gente instala o suporte, instala o cilindro, lá na frente vai todo o equipamento, tá? A parte de redutor, a parte da eletrônica que faz com que funcione o motor no GNV, né, que na verdade ele vai ser mesclado gasolina e GNV, ou álcool, né, no caso combustível líquido e GNV. Dá quase 60% de economia, né? Então hoje isso está fazendo bastante diferença no bolso, né? Então tem muitos clientes que nos procuram, que são aplicativos, né? E andando a partir de 40 km por dia já pode ser instalado o GNV. Aí essa economia vai retornar a longo prazo, né? Quando os preços do etanol e da gasolina sobem, a demanda pelo GNV também aumenta. O número de conversões de carros para gás subiu quase 90% em todo o país. Mais de 160 mil veículos foram convertidos entre janeiro e setembro deste ano, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Aqui no Rio Grande do Sul, o número de adaptações aumentou quase 40% nos primeiros 9 meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados do Departamento Estadual de Trânsito mostram que entre janeiro e setembro de 2020 foram 3.746 adaptações para o GNV. E no mesmo período de 2021, o número saltou para 5.192. Mas dá para perceber a economia no consumo. Com R$ 50 é possível rodar uma média de 137 quilômetros com o GNV. Com a gasolina, daria para percorrer cerca de 79 e com o etanol, 59 quilômetros. Se igualar preço, se ficar igual, gasolina e gás, tá? Os preços serem iguais, ainda o gás é mais viável. Financeiramente, ele vai te dar em torno de 25% a 30% a mais de autonomia em relação litro-metro cúbico de gás, entendeu? 1 litro, digamos, tu faça 10 quilômetros, 1 litro de gasolina. Tu vai fazer em torno de 12,5, 13, 1 metro cúbico de gás.
Se o preço for o mesmo, tu vai ter essa vantagem ainda. Tá? Hoje a diferença está gerando 65%, 70% de economia. Com o preço da gasolina chegando a R$ 8,00 em algumas cidades, como Bagé e Dom Pedrito, o investimento no gás pode valer para aqueles motoristas que precisam do tanque sempre cheio para rodar muitos quilômetros por dia. Outro aumento importante é da carne. A gente sentiu, né, nos últimos 12 meses aí, carne disparando, carne de segunda com preço de primeira, pois é. Mas, segundo o DIEESE, tem aí pequeno recuo, 0,09%, não chega a 1%, é quase uma estabilidade no preço da carne. A gente foi até o mercado público da capital, eu, Rogério Aguiar, e eu vou dar um depoimento para vocês. A gente tem ido, assim, pelo menos 2 vezes no mês fazer um programa especial para o Datena, né? E aí a gente sempre conversa com as pessoas sobre o preço da carne, o preço da cesta básica, né? O Só no Nosso, a Datena gosta tanto de falar. E a gente sentiu, claro, início do mês, né, um movimento mais intenso do que no final do mês, né? Claro, as pessoas receberam um salário, mas muita gente dizendo que a carne de segunda teve mesmo uma leve redução, né? E muita gente comprando carne, que a gente não via em outras oportunidades. Claro, teve um senhor, olha, esse foi sensacional, olha só essa história, Chiclé. A gente estava ali no balcão, né, de uns açougues do mercado público. Aí tinha um senhor assim, e eu perguntei para ele olhando o osso de porco. O osso de porco está R$ 5,99 o quilo lá no mercado público. E eu falei, nossa, o senhor vai comprar osso, como é que o senhor prepara? E ele, olha, eu vou comprar 3 quilos, vou chegar em casa agora, vou ligar o fogão a lenha, vou fazer a comida para os cachorros em cima e embaixo no forninho do fogão a lenha, eu vou colocar esses ossos para assar. Depois eu sirvo com chucrute, que é o repolho, né, alemão. E diz que fica uma delícia, porque em volta do osso tem sempre aquela carne que derrete no forno. Então, olha, uma boa dica, R$ 5,99 o quilo, uma boa opção. Claro, tem mais osso do que carne, mas é uma saborosa receita. E a gente vai driblando assim a alta nos preços. Mas tudo isso para falar que a gente foi tentar explicar por que essa alta no preço da carne. No supermercado, a reclamação é comum. A carne está cara. Saudade de fazer um churrasquinho, né? Faz tempo, é uma vez por ano e é que consegue fazer. Tá muito caro ainda, tá difícil. O que a senhora tem levado mais? Qual é o corte que a senhora tem escolhido? Olha, de carne, mais é carne moída mesmo. E frango, né? Que é o que tá mais acessível, por enquanto, né? A explicação para a alta de mais de 22% nos últimos 12 meses está no aumento de outros itens essenciais para a produção, desde o milho para a ração dos animais até os combustíveis para o transporte. O preço pago ao produtor também caiu, impactado pela suspensão das exportações para a China. Mas a entrada da estação das chuvas deve ajudar a reduzir os custos com maior oferta das pastagens. Volta aí as pastagens ficarem melhores, dá uma condição melhor. Então, a oferta de gado tende a aumentar. Só que o produtor que está nessa condição ele não vai vender um animal, como eu falei, né? Mesmo tendo um capim e um custo mais baixo, ele vai esperar um preço melhor, porque ele já fez os investimentos na reposição que foi cara, né? Então, se esse preço retoma, a gente pode até ter uma oferta maior de gado que não deixa o preço subir. E em alguns casos pode até reduzir, né, ao consumidor, dependendo do tamanho da oferta que sair agora no final do ano. É uma equação, né? De um lado, a gente tem que equilibrar, né, o aumento de custos que o produtor teve, e do outro, a gente entende também que tem que ser um preço acessível para o consumidor, até para você não ter redução significativa de consumo, né? Com o embargo chinês há mais de 2 meses, as exportações de carne bovina do Brasil caíram 43% em outubro. Segundo dados da Associação Brasileira dos Frigoríficos, cerca de 70% fica aqui. A redução nas exportações não tem um impacto imediato no preço da carne para os brasileiros, mas sim a maior oferta no campo, que pode ajudar a diminuir o valor de alguns cortes na gôndola do açougue. O que a senhora vai levar hoje? Bife batido. Antes não dava? Não dava. Não, antes era carne de segunda e olhe lá. Agora abaixou bastante. Acho que a carne de segunda ficou mais acessível, assim, né? Ela deu uma disparada e agora voltou, controlou o preço, né? De primeira continua bem cara ainda, né? De acordo com a última pesquisa do DIEESE, uma pequena redução de 0,09% no último mês. E se o bife está levemente mais em conta, a restrição chinesa pode gerar um prejuízo bilionário.
A suspensão aconteceu após a identificação de 2 casos atípicos da vaca louca em rebanhos nacionais e que já foram considerados pela Organização Mundial de Saúde Animal como risco insignificante para a doença. O impacto poderia ser de quase 10 bilhões de reais, né? Cerca de 1,8, 1,9 bilhões de dólares, mas chegaria a um impacto de 10 bilhões de reais na economia brasileira, né? Então, que é o setor vital, que a gente tem ainda, mantém o PIB em crescimento, é o setor agroexportador, e aí você tem uma queda, né, um tombo de 10 bilhões de reais, e sem uma perspectiva de mudança nesse cenário. Eu gostei desse senhor, né, que é vigilante, né, num prédio aqui da capital, que estava com a filhinha ali e disse, olha, churrasco uma vez por ano e olhe lá. É isso aí, churrasco hoje virou artigo de luxo, inclusive para os gaúchos, né? Porque com a carne nesse valor, né? Até a carne de frango, de porco, tudo tá caro, né? Pode ter uma leve redução, mas mesmo assim continua um preço muito alto. Bora mudar de assunto? Vamos falar de esporte? Tem rodada final de semana, o Pedrão tá de volta, passou aí no departamento médico alguns dias, mas tá tudo certo com ele. Oi Pedrão, bem-vindo ao Bora RS, conta pra gente o final de semana da dupla e também do Juventude. Tudo bem, Cissa? A dupla Grenal entra em campo neste sábado. O Grêmio às 6h30 contra o América Mineiro fora de casa e o Internacional aqui em Porto Alegre, às 7 horas contra o Atlético Paranaense. Vamos começar pelo Grêmio, porque o Tricolor tem um grande desfalque para esse confronto. Não tem Douglas Costa. Essa informação foi trazida agora há pouco, minutos atrás, pelo vice-presidente de futebol, Denis Abraão. Douglas Costa tem uma lesão no adutor da coxa e por isso não viaja para Minas Gerais enfrentar o América Mineiro. É o grande desfalque do Tricolor. Além disso, o Grêmio tem uma mudança que pode acontecer no meio de campo, porque o Thiago Santos está de volta depois de cumprir a suspensão, então fica uma dúvida se o Mancini ele vai colocar um time com 3 volantes, se ele vai colocar Ferreira e Alisson, enfim, como o Mancini vai mandar a campo esse time do Grêmio, existe essa grande dúvida. O Tricolor que ainda tem a volta do Cortez na lateral esquerda. Já o Internacional tem também a volta de Patrick. Os 2 jogadores, tanto o Cortez quanto o Patrick, foram expulsos no Grenal no último final de semana, cumpriram suspensão no meio da semana e agora o Patrick e o Cortez voltam. Mas o Colorado não tem Yuri Alberto. O centroavante tomou o 3º cartão amarelo no último jogo e por isso não enfrenta o Atlético Paranaense neste final de semana. A grande novidade do Colorado deve ser Matheus Cadorini, que fez o gol da partida contra o Juventude. O Inter perdeu por 2-1, mas o Matheus Cadorini acabou fazendo o gol do Internacional. Ele deve ser titular para esse confronto contra o Atlético Paranaense. O Inter que ainda não tem Tyson no meio de campo. Tem uma dúvida também entre Moisés ou Paulo Vitor na lateral esquerda. Volto contigo, Cícero. Um abraço. Aquele abraço, Pedrão. Te espero aqui segunda-feira, viu? Não tem folga não, viu? A gente tá aqui. Quem assina lá no xizinho, no jornalismo, lá no vestibular, é isso aí. Feriado, final de semana, não tem saída. E a gente faz com bom gosto, porque eu brinco com a minha tia, né, que sempre diz assim, tu vai folgar final de semana, vai folgar feriado. Eu disse, olha, tia, só se botar uma tarja. Hoje não tem jornal, ou hoje não tem Bora, porque a Cissa teve que folgar, eu tô brincando. De vez em quando a gente consegue fazer umas escalas e um pouco folga, um pouco trabalho, e assim a gente vai indo. Mas é isso. A notícia não para e não para aqui no Bora RS também. A gente vai falar agora sobre os índices de criminalidade. Olha, homicídios em queda nos últimos 2 anos no estado. É um bom índice e a gente mostra para vocês agora como ficou essa pesquisa última sobre a criminalidade no Rio Grande do Sul. A Bárbara Bittencourt tem as informações. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e apontam uma queda de 31,8% nos números de homicídios em outubro deste ano. Em todo o estado, foram registrados 118 casos, 173 ocorrências a menos que no mês de setembro. Outros índices apresentaram queda, como o latrocínio, que teve um registro de 66,7% a menos que no último ano. Roubos de carro apresentaram 15% a menos e assalto a bancos tiveram 92% de redução de casos. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o feminicídio também teve retração, de 40%. Apesar disso, a queda não foi o suficiente para reverter o cenário no acumulado desde janeiro, que aumentou em 24% até o momento. Com relação aos índices de criminalidade, o município de Alvorada, na região metropolitana, apresenta a maior redução nos números de homicídios. Ao todo, a cidade, que lidera a lista apresentada pelo governo do Gaúcho, teve diminuição de 42% na comparação com o mesmo período de 2020.
Porto Alegre, a segunda colocada no ranking, teve redução de 8,5% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Olha, teve um anúncio importante ontem do prefeito Sebastião Mello, né? Assinou um decreto da Prefeitura da capital, né? Está publicado no Diário Extraoficial aqui da capital, decreto 21234, até decorei o número do decreto, que limita, né, o uso e o consumo, principalmente, de bebidas alcoólicas a partir da meia-noite, já começou a valer nessa madrugada, no bairro Moinhos de Vento, na capital. Como é que vai funcionar? Bares, restaurantes, cafés, lancherias vão precisar restringir o atendimento ao público a partir da meia-noite somente em áreas internas e vão ter que disponibilizar banheiro para os frequentadores, né? Isso para evitar aquele mau hábito, né, de muitas pessoas, não são todas, que acabam usando as vias públicas, né? E aí fica aquele mau cheiro, os moradores reclamam. E esse decreto, ele foi bem discutido entre a prefeitura, entre as autoridades, entre os moradores, entre os comerciantes do bairro Moinhos de Vento. E tem também restrições aí para lojas de conveniência, para também mini-mercados, a partir da meia-noite não vão poder funcionar. Tem também ambulantes só registrados pela prefeitura para venda de bebidas e alimentos e em pontos fixos. E aquela teleentrega que ficou muito comum na Cidade Baixa, também no Moinhos de Vento, de pedir uma teleentrega de bebida por um aplicativo para receber na via pública, também está proibido. Essas ações são para tentar manter a boa convivência, né, entre o comércio, que precisa vender, entre os moradores que precisam morar naquele bairro e principalmente os frequentadores que vão até lá se divertir. É assunto para Osíris Marins. Disseste tudo aí, Sérgio. Regras de convivência, elas são necessárias, são fundamentais. Até que demorou para acontecer. O projeto piloto começa pelo bairro Moinhos de Vento. Como estava, não dá para continuar. Não é uma exclusividade de Porto Alegre. Outras grandes capitais espalhadas pelo mundo também tiveram que adotar. Amsterdã, Holanda, teve que adotar suas soluções. Londres, a Irlanda também, outras mais. O prefeito não quer as atitudes mais drásticas, mas podem ainda ocorrer, caso essas medidas que foram adotadas agora para proteger moradores, para proteger a vida normal, não surtam efeitos. O que se quer conter neste momento, justamente, é o chamado delivery, essa entrega do kit bebida, que está indiscriminada, não só pelo Moinhos de Vento, pela Cidade Baixa, pelo 4º Distrito, pela Orla, que é outro grande problema também nas madrugadas. Mas é fundamental que sejam adotadas. A cultura tem que proteger justamente moradores e os estabelecimentos que ali estão. Não se pode simplesmente receber kits de bebida ao longo da madrugada na calçada, como vinha acontecendo. Mas já ocorreu antes em Porto Alegre também. Os mais antigos vão se lembrar do toque de recolher no Bonfim. A vida noturna era no Bonfim, antes de ser na Cidade Baixa. Na década de 80 se estabeleceu um toque de recolher, porque também estava desmedido a altura, a beberrança, e se colocou também um mini quartel do Exército ali do Bonfim, um posto justamente para fiscalizar. Era o chamado toque de recolher. Depois os bares migraram para a Cidade Baixa. O problema mudou para a Cidade Baixa. Agora está destacado aí no Moinhos de Vento, na Cidade Baixa, na Orla e no 4º Distrito. O projeto piloto começa pelo Moinhos de Vento, tem suas funções e pretende proteger a vida normal para moradores e também para aqueles que frequentam normalmente os estabelecimentos ali regularmente colocados. É fundamental que a cultura seja estabelecida para se evitar justamente o que já ocorre em várias cidades do mundo, que é o sino batendo à meia-noite e fechando tudo. Não se quer isso em Porto Alegre, apenas regras de convivência. Lúcia e Sérgio. O que ficou em dúvida, o Osíris, hoje até a gente vai atrás com a nossa reportagem, é sobre postos de gasolina, porque no decreto fala em lojas de conveniência, mas há uma exceção para postos de gasolina, a gente vai atrás dessa informação, traz aqui no Bora RS na segunda-feira. Bora sextar aqui no Bora? Olha, tem espetáculo, uma homenagem aos Beatles, quem adora Beatles não pode perder. Dia 15 de novembro, feriado musical com a orquestra do Teatro São Pedro. A Carol Fortes tem as informações e traz pra gente. Uma oportunidade de ouvir os clássicos de uma das bandas mais famosas do mundo de novo. Na próxima segunda-feira, a Orquestra do Teatro São Pedro apresenta Beatles em concerto. O maestro será Evandro Maté e as canções serão interpretadas pelos cantores Elisa Machado e Daniel Germano. O teatro terá 50% de capacidade de público, o que dará um total de 350 espectadores.
Venho aqui convidar a todos para assistirem no próximo dia 15, aqui no Teatro São Pedro, Beatles em Concerto, com a Orquestra Teatro São Pedro, às 18 horas, na próxima segunda-feira. Estão todos convidados. A apresentação será única. Os ingressos podem ser comprados pela plataforma Simpla e custam entre R$10 e R$60. Como forma de evitar aglomerações, no dia não haverá troca de ingressos. Então a gente encerra essa edição de hoje do Bora. Te espero na segunda-feira, uma imagem aqui da capital, o Chiclé vai botar pra gente para encerrar agora com o Guaíba. Olha, tá agitado aquele ventinho que eu tava falando, tá lá também na beira do Guaíba. Um bom final de semana para quem vai fazer feriadão, bom feriado, se cuide. Bora ficar juntos, eu te espero na segunda-feira.